Oi gente, tudo bem? Aqui é Leonardo Mind Headphone e os que acompanham o canal certamente já viram vídeos de equipamentos que foram enviados pela Shenzhen Audio. Eu já falei sobre eles várias vezes e, em resumo, a Shenzhen Audio é como se fosse uma curadoria de equipamentos chineses de alta qualidade. Mas eles não estão sozinhos, existem outras lojas que têm o mesmo propósito. E uma delas, que inclusive eu acho que é até maior e mais antiga do que a Shenzhen Audio, é a Linsou. Eles são exatamente a mesma coisa, uma curadoria de produtos chineses de áudio de qualidade. Só que eles têm uma diferença bem interessante. A Linsou, eles têm uma linha própria de produtos. Eles têm uma marca de fones de ouvido que é deles, que é a Tia Audio, que tem uma proposta que é muito interessante. Eles, para cada fone, eles montam meio que uma equipe de engenharia diferente, com pessoas renomadas e famosas aí no mercado de projetistas de fones de ouvido, vamos dizer assim. Eles têm fones que vão desde o Legacy 3, que é um fone de mais ou menos aí seus $120, até o Voyager 14, que é um fone que tem acho que 14 armaduras balanceadas por lado, custa $1.000. Então eles têm fones aí realmente sofisticados, né? E que, de novo, tem fabricação própria. É uma proposta muito diferente e muito interessante. E eles entraram em contato há pouco tempo, né, perguntando se eu tinha interesse em avaliar alguns produtos, e obviamente eu disse que sim. E eles mandaram o Tia Audio Legacy 3, que é justamente o fone mais barato e mais simples dessa linha própria de produtos. Ele é um in-ear universal de $130 mais ou menos, que traz 2 armaduras balanceadas e um falante dinâmico por lado. Vou falar para vocês o que eu achei dele. Se vocês estiverem interessados, o link está aqui embaixo na descrição para esse produto dentro da loja da Linsou. O Legacy 3 ele tem alguns acabamentos possíveis. Eles têm um que é meio mesclado, que chama Mystique, e eles têm um que é meio que o padrão, que é com as engrenagens. É um design que eles meio que pegaram de fones de ouvido custom, né, que já usam esse tipo de recurso há um tempo, que é pegar as engrenagens de relógios mecânicos, né, e fazer um layoutzinho ali na faceplate bem diferente. E o resultado estético é bem interessante. Ele é um fone muito bem acabado. Ele, assim... me passa uma excelente impressão, sabe? Ele realmente parece um fone bem construído, bem durável. Ele me lembra muito, inclusive, o TreeStarcy, que eu acabei de avaliar, porque ele tem alguns detalhes que são iguais. Ele tem aquela mesma chavinha de equalização, ele tem aquele mesmo orifíciozinho lá com uma bolinha metálica na parte de cima, então é uma construção de muita qualidade. O acabamento é ótimo, assim, eu acho que a diferença é que o corpo dele é com uma resina que me parece um pouco mais fina do que a resina, ou plástico, não sei, do Tree. Então, ele é um pouco mais leve e me traz a sensação de uma robustez um pouquinho menor, mas ainda assim é um produto excepcionalmente bem acabado, sabe, com vários detalhes interessantes. O encaixe é excelente, assim, ele é muito confortável, tem um isolamento muito bom. Então é um fone que me deixou bem satisfeito fisicamente. Ele tem o cabo removível por aquele sistema de 2 pinos, mas é aqueles 2 pinos recuados, né? Então é um encaixe mais seguro do que os 2 pinos tradicionais e que tende a ter uma durabilidade maior. O cabo em si, ele é preto, bem trançado, bem robusto, com bons conectores. Ele é um fone que, em geral, transmite bastante confiança. Assim, ele tem um acabamento realmente muito legal. Esteticamente, assim, essa cor azul com as engrenagens não é o que é tão do meu agrado assim. Eu preferia a versão Mystique, mas é um fone bem atraente, bem diferente. No pacote, você tem uma apresentação que é relativamente simples, mas eficaz. A seleção de ponteiras é extremamente básica. Eu acho que essa é a única coisa em que ele peca em algum lugar, sabe? Eu tenho testado vários outros fones dessa categoria e faixa de preço. Você tem seleções de spin fits, de ponteiras de espuma, e ele não tem nada disso. Ele tem ponteiras que são bem simples, mas também ponteiras você consegue comprar no mercado aí, compatíveis sem nenhuma dificuldade. O único acessório mais legal que ele traz é uma bolsinha de couro para transporte. Ela é maior do que o normal, mas ela é bem luxuosa, é bem legal. Então é um fone que me agradou bastante fisicamente. Entrando no som agora é o seguinte: desde o início o Legacy 3 é um fone que me surpreendeu muito e muito positivamente. Eu até fiquei surpreso em grande parte porque eu já tinha lido reviews a respeito desse fone, e reviews muitas vezes bem negativos, e falando, cara, sobre uma carência muito forte de agudos. E assim, definitivamente não é isso que eu escuto aqui. Eu não sei se podem ser unidades defeituosas, sabe, se pode haver uma variação aí um pouco maior na linha de produção, ou então se houve alguma revisão no meio do caminho, porque eu não acho que esse fone seja carente nos agudos, assim, muito longe disso, na verdade. Eu tô agora, inclusive, com um Mase High Solo, e esse sim é um fone escuro, assim, um fone fechado. Pra mim, o Legacy 3, cara, ele quase bota o pezinho aí numa sonoridade mais brilhante, mais bright, assim. Ele é um fone que tem uma pegada mais aberta pros meus ouvidos. Então, eu fiquei muito surpreso, porque o que eu escutei não é o que eu li, e 2, porque ele é muito bom, né? Eu já adianto isso. Ele me
me passa o equilíbrio tonal que é muito bem resolvido, muito equilibrado, sabe? Tem uma sonoridade bem transparente. E ele é muito linear. É um fone que, assim, realmente ele começou me causando uma impressão muito positiva e isso permaneceu. Assim, ao longo do tempo que eu tô com ele, é um fone que tem sido muito agradável para escutar. Eu vou começar pelos agudos porque justamente esse parece ser um ponto de maior tensão. Ele tem uma menor quantidade de agudos do que o Moondrop KXXX, por exemplo, mas é meio que uma questão de extensão. Ele não tem uma extensão tão grande, assim, tão alta. Mas eu não acho que ele seja um fone escuro, assim, de novo, longe disso. É simplesmente, se você for em registros mais altos, talvez você perca um pouquinho da sensação de ar. Mas eu acho ele mais equilibrado do que o KXXX. Eu acho que a resposta nele dos agudos é mais interessante no geral. De novo, eu não acho que seja um fone fechado. Em termos de presença, eu acho os agudos ótimos, muito bem julgados, sabe? Ele tem uma ótima transparência, um bom detalhamento. É uma resposta muito refinada nos agudos em geral. É aquilo. Os agudos mais extremos, você tem um decaimento suave. Só que como isso só acontece em regiões muito altas, em geral, ele acaba trazendo uma sonoridade que, de novo, para mim, ela é... Eu não vou dizer que ele é para frente nos agudos, né? Mas, assim, é uma sonoridade com uma presença muito legal nessa região. É uma presença que me agrada muito, sabe? De novo, ele tem uma boa definição. Eu acho que, assim, talvez ele traga alguma aspereza, alguma carência de definição, mas é uma característica que está absolutamente em linha com a proposta de um fone desse preço. Eu acho que você só começa a ter um desempenho de agudos muito melhor quando você vai para categorias superiores. Você tem, por exemplo, tipo, um TIM T4 que tem talvez um pouco mais de articulação, você tem um Moondrop KXXX que talvez tenha um pouco mais de refinamento, de fisicalidade nos agudos, mas eu coloco isso basicamente como diferenças. Eu acho que tem pessoas que vão preferir a apresentação dos agudos do Legacy 3. Eu acho que é bem correto no geral. Eu não sinto que eu não sinto nenhum tipo de exagero. Ele não é um fone que sibila, ele não é um fone que incomoda, ele não é um fone agressivo nos agudos, mas ele também não é um fone que está em falta nos agudos. Eu acho que ele é muito articulado dentro da faixa de preço, né? De novo, óbvio, se eu for contratar, assim, comparar com um fone muito mais sofisticado, né? Como o Audio Insomnium ST, por exemplo, com falante eletrostático, é claro que ele perde. Mas, novamente, assim, em relação aos concorrentes, ao contrário do que eu li, eu acho que ele está extremamente bem posicionado com desempenho nos agudos. Nos médios eu continuo com os elogios. Ele é um fone que traz uma pegada que talvez seja um pouco mais analítica nessa região. Ele não é um fone que tem médios com tanto corpo, assim, com tanta tridimensionalidade, porque ele tem médios um pouco mais finos. E isso traz mais refinamento também, traz uma apresentação... É tipo, sei lá, você pode ter uma sensação de linearidade e neutralidade dos médios quando você vai para um Sennheiser HD600, por exemplo, mas você também pode ter essa impressão com a AKG K701. O AKG K701 ele tem uma abordagem mais fria. Os médios eles estão ali, eles têm um ótimo timbre, né, uma boa tonalidade, mas eles estão para um lado um pouco mais magro, um pouco mais frio. Eles não são menos naturais por causa disso. É simplesmente uma abordagem um pouquinho diferente. E para mim o Legacy 3 ele tá nessa linha, né? Ele tá nessa linha um pouquinho mais estéreo, mas não é exagerado, longe disso. De novo, é um fone que me agradou. Em momento nenhum eu escutei uma música que eu falei, putz, isso aqui não tá legal. Longe disso. Eu acho que em todas as situações, em tudo que eu escutei nele, foi assim, cara, tá muito bom isso aqui. Eu poderia querer uma apresentação mais intimista? Até poderia, né? O 3-Star que eu acabei de avaliar, ele é um fone que traz médios mais presentes e que isso pode ser... isso pode acabar sendo mais do teu gosto, né? Porque você tem uma coisa mais quente, mais próxima, mais envolvente. O Legacy 3 ele é um pouco mais distante, mais frio. Ele não tem esse calor do 3-Star e também não tem meio que a expansividade do Moondrop KXXX. Mas ele tem uma outra abordagem que é igualmente válida, sabe? Que pra mim é extremamente linear, mas um pouquinho pra esse lado mais frio. Mas, de novo, sem exageros, não é um fone estéreo, tá? É um fone que dá pra você ouvir um rock tranquilo, dá pra você ouvir uma música eletrônica, um pop, um hip hop, dá pra você ouvir um jazz, mesmo mais quente. Ele vai agradar bastante. A espacialidade não é incrível, de novo, ele não tem a expansividade do KXXX, mas é ok. Tá em linha com a proposta, tá em linha com essa faixa de preço. Eu não acho que ele seja um fone claustrofóbico, tipo, exageradamente fechado, nada disso. Também acho que em detalhamento ele é muito bom. Não é incrível, mas é muito bom, muito competente. E nos graves,
minha impressão é mais ou menos a mesma. Você tem graves que têm uma ótima presença no espectro, sabe? Eles não são exagerados, não estão em falta. Eles têm uma força um pouco maior nos subgraves. Mas, de novo, é assim que eu gosto, sabe? Porque isso traz uma autoridade, traz uma pancada, mas sem a sensação de gordura em definição que graves mais focados nos médio graves podem trazer. São graves que, a meu ver, são muito melhores do que do Tri-Starcy, por exemplo, e mais equilibrados do que do Moondrop KXXX. O Moondrop ele é um fone mais em V, ele é um fone que tem graves em geral mais levantados. O Legacy 3 não, ele tem graves que me parecem super tranquilos e super lineares, mas com um pezinho a mais nos subgraves. Isso não vem a nenhum custo na apresentação, ele acaba sendo um resultado bem natural. Talvez ele não tenha o nível de textura e detalhamento nos graves de fones mais sofisticados também, mas, mais uma vez, tá ok, né? Tá em linha com o preço. Então, no final das contas, ele é um fone que, de novo, assim como eu falei sobre o Tri-Starcy, né, que segue uma vertente um pouco diferente, eu diria que, no caso do Legacy 3, é uma situação parecida, sabe? Você tem uma resposta, me levando à conclusão, que, sob vários aspectos, é mais neutra do que todos esses in-ears chineses que eu tenho testado. Eu não diria que ele é o melhor deles. Eu acho que tem situações em que eu acabo preferindo, por exemplo, a sonoridade mais específica do Moondrop KXXX. Ele é um fone mais colorido, mas ele tem uma coloração que me agrada muito, principalmente nos agudos. Eu acho que tem situações que eu posso preferir o calor do Tri-Starcy, por exemplo. Mas eu fiquei bem surpreso com o que eu escutei do Legacy 3. Ele é um fone que, entre todos esses, em algum lugar está mais próximo do que é a minha referência de naturalidade, de neutralidade. De novo, ele é um fone que pende um pouco mais para frieza, mas não de forma exagerada. Ele continua sendo extremamente natural, muito bem resolvido e com uma personalidade muito agradável. Assim, meio que em todos esses fones, eu até encontrei situações em que alguma coisa não funcionava tão bem. No Legacy 3, não. No Legacy 3, ele não tem o nível de neutralidade de um Etimote R4P, por exemplo. Não é isso que eu estou falando. Ele tem ainda uma voz própria. Só que é uma voz própria que, de novo, para mim, me parece muito, muito natural. Sabe? Me parece realmente mais próxima da minha referência de neutralidade. Então não teve nenhum estilo em que eu escutei e eu não gostei. Teve uma situação ou outra que eu preferia outro fone, preferia outra apresentação, claro, mas isso acontece com qualquer coisa. No final das contas, o Legacy 3 se mostrou, sinceramente, uma das melhores opções pelo preço, tranquilamente. Pode ser que não seja tanto do seu gosto, claro, né? É normal isso, você ter abordagens diferentes, tanto que eu vejo reviews, vi alguns reviews bem negativos dele, mas a minha experiência não foi essa, definitivamente foi um fone que me surpreendeu muito positivamente e se mostrou uma introdução bem legal a T-Audio. Eu fiquei curioso para escutar outros modelos da linha, outros modelos da marca também, né, ver até onde eles vão, porque desse grupinho de chineses mid-fi, o Legacy 3 está nos meus top 3, certamente. Então, altamente recomendado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.